Este vídeo é um oferecimento de Bela Atena. Os melhores looks e acessórios de moda feminina você encontra em instagram.com/belaatena. Bom dia, saudações tricolores, Central Fluminense no ar mais uma vez. E hoje a gente vai estar dando prosseguimento aqui a uma série que não foi uma série formal do canal, mas na minha cabeça estava organizada dessa maneira, que foi os nossos comentários aí quanto à entrevista do doutor Paulo Langione à Rádio Globo. Pois é, a gente soltou aí um vídeo sobre o Miguel, sobre o volante Wellington, sobre o ganso de atacante que a gente viu no clássico ontem, enfim. E aí agora ficou faltando, né, por coincidência, por ironia do destino ou algo assim, ficou faltando justamente um vídeo que a gente comentava sobre o Paulo Langione falar do interesse do Fluminense em atacantes de lado de campo. Pois é, esse vídeo a gente acabou se enrolando, tendo uns probleminhas técnicos e não gravou. E aí na tarde dessa segunda-feira, finalmente aí saiu um possível nome de atacante de lado do Fluminense, que o Paulo Langione está buscando. Só que ele não é finalizador não, rapaziada. É um velho conhecido da torcida tricolor, que é o Everaldo. E depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas, pera aí, antes você tem que se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para ajudar a Central Fluminense a crescer. Já é? Já é, então pode soltar a vinheta aí e vamos para o vídeo. Então, rapaziada, pois é, o Paulo Langione falou lá na entrevista que o Fluminense busca um atacante de lado que saiba fazer gols, citou o nome do William Bigode, citou o nome do Eduardo Sacha, falou que todo jogador bom interessa, e no final das contas, segundo noticia o Globo Esporte, o Fluminense está interessado mesmo no retorno do Everaldo. Pois é, rapaziada, vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? O Everaldo, em 2019, no Fluminense, eu particularmente, eu gostava muito, achava muito bom jogador, útil, tem uma característica, né, que eu acho muito interessante para um ponta, que assim, vamos lá, a gente vai pegar os pontas que a gente tem no elenco. O Luca, que joga ali pelo lado dele. O Luca é um ponta muito mais marcador do que criativo, certo? Aí você tem, por exemplo, o Caio Paulista e o Fernando Pacheco, eu boto eles no mesmo grupo. São pontas muito mais físicos, né? Eles não vão dar um drible curto, muito técnico para tirar o marcador. Eles vão botar na frente e ganhar, ou tentar, né, na velocidade e força. O Luiz Henrique até tem um drible curto um pouco melhor, mas ele não faz muito isso no último terço. O Everaldo, por sua vez, é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele é um jogador que tem uma capacidade de, com um drible, quebrar uma linha defensiva do adversário e criar uma excelente oportunidade de gol para o Fluminense. De preferência sem ele chutar, né? Porque se ele finalizar, aí não é oportunidade de gol, que a bola vai para casa do cacete. Mas se ele dá um corte e toca a bola em alguém, pode ser muito interessante. Ainda mais agora a gente tendo o Fred, né? Ele fez muito isso em 2019 para tocar pro Everaldo e pro Luciano. E o Luciano até foi artilheiro agora do Brasileiro, mas ele nunca foi um fazedor de gols nato, né? Que no Fluminense ele até perdia muitos gols. Eu gostava muito também, tá? Mas perdia vários gols. E aí agora a opção do Everaldo, né? Dá um drible ali, solta a bola no pé do Fred. Frederico vai fazer 85 gols no campeonato, certo? Não sei. Antes de eu falar sobre isso, eu queria falar sobre a negociação. O Everaldo, como vocês sabem, né, quando ele saiu aqui do Fluminense, ele estava por empréstimo do São Bento, salvo engano, quase certeza ele estava emprestado pelo São Bento ao Fluminense. O contrato dele de empréstimo acabou. O Fluminense chegou a fazer uma proposta para comprar os direitos do Everaldo, mas ele optou por ir para o Corinthians. E aí ele está lá no Corinthians desde 2019, né, vai fazer 2 anos, mas nunca conseguiu se firmar, teve muitas lesões, etc. E aí agora o Corinthians está querendo desovar o Everaldo, estão querendo enxugar a folha salarial e enxergam o Everaldo como um peso, um jogador que não vale o que ganha. E aí estão querendo despachar. E a notícia do Globo Esporte, ela cita o Fluminense, mas ela não é exatamente sobre o Fluminense, pelo menos é que eu tive acesso. Eles falam sobre o Sport Clube do Recife, que está interessado no Everaldo, e teria feito uma proposta de empréstimo oferecendo pagar 50% dos salários do Everaldo. Não tenho informações, tá? Mas o boato aí que a gente ouve falar é que o Everaldo ganha cerca de 300 mil no Corinthians. Pois é, o salário é absurdo para um jogador do nível do Everaldo, né? Mas beleza. E aí o Sport ofereceu 50% e o Corinthians rejeitou, disse que
está querendo buscar mais. E aí outros clubes surgem aí como interessados no Everaldo. Eu vou olhar aqui na minha cola porque eu também não tenho a memória tão boa. Segundo a matéria, o Bahia está interessado em comprar o Everaldo, então para o Corinthians talvez seja até mais interessante, né, que vai se livrar total do jogador, e o Bahia vai pagar o salário completo e ainda deve pagar alguma coisa ao Corinthians. O Ceará está tentando seduzir o Everaldo com 100% dos salários, porque o Ceará vai disputar só a Sul-Americana, então vai pagar o valor integral dos salários para tentar seduzir aí o Corinthians e o próprio Everaldo para que ele jogue no Ceará. E o outro é o Fortaleza, que não apareceu muito detalhe, não sei se chegou a fazer proposta, se é só sondagem, etc. E no meio dessas informações todas, lá no finalzinho solta que a prioridade que o jogador Everaldo está dando nessa negociação é para o Fluminense, porque ele gostaria de disputar uma Libertadores. Então acho que foi daí que o Fluminense surgiu nessa história toda. Só que pro Everaldo estar dando prioridade para o Fluminense, o Fluminense demonstrou interesse, né? Pode não ter feito a proposta ainda, mas demonstrou interesse. Então, assim, ao que consta, o desejo do Everaldo é jogar no Fluminense. Mas não se confirmou nenhuma proposta por enquanto. E é curioso, né? E a gente vai entrar naquilo que a gente sempre fala aqui, né? É só jogar Libertadores que o cara tá interessado em vir pro Fluminense, né? Porque quando o Fluminense tentou comprar ele do São Bento, ele quis ir pro Corinthians. Agora é muito fácil, né? Quer vir jogar no Fluminense. Mas enfim, vamos lá. O Everaldo é um jogador que tem um drible curto muito bom, ele é muito liso, né? Tem a dificuldade de finalização, claro. E ele é muito liso. Por que eu não me empolgo com essa contratação? Vamos lá, o Everaldo já não era nenhum Pelé quando jogou aqui. É um jogador útil, dribla, como eu disse, tem sua característica ali, que eu acho que é uma característica que está muito em falta no elenco do Fluminense. O único jogador que a gente tinha com essa característica era o Wellington, que já saiu, que é esse jogador do drible curto para quebrar uma linha. E aí tem um paralelo muito interessante para se fazer, que eu pelo menos faço na minha cabeça, entre Everaldo e o Wellington. O Wellington também, para quem não lembra, ele veio no mês de 2016, jogou bem no final de 2016. 2017 ele começou o ano voando, jogando muita bola. Muita bola mesmo naquele início do ano. E aí teve uma proposta do Bordeaux da França. Ele tinha acho que tido uma lesão, estava se recuperando, teve a proposta do Bordeaux da França. E aí ele ia ser vendido, o Fluminense ia vender ele por 4 milhões de euros, ia ficar com 50% e o Arsenal ia ficar com 50%. Só que o Wellington foi reprovado nos exames médicos lá no Bordeaux, por causa de um problema no pubis. E de fato, depois que ele não foi para o Bordeaux, que ele ficou no Fluminense, ele nunca mais jogou aquilo que ele tinha jogado naquele ano, vamos botar assim, final de 2016 até mês de 2017. Ele nunca mais rendeu o que pôde assim, na carreira. Depois disso ele foi para o Inter, nunca se firmou. Aqui no Fluminense também teve muita dificuldade para se firmar. Assim, vamos lá, lesão no pubis, cara, é uma coisa que afeta muito a agilidade, a mobilidade do jogador. Eles dois, né? Porque o Everaldo, é isso que eu ia falar, o Everaldo também teve uma lesão no pubis. Ele ficou muito tempo no banco no Corinthians por causa de lesão no pubis. Então, por isso que eu acho que dá para fazer esse paralelo bem claro. E o jogador sem mobilidade, cara, ele perde principalmente no drible. Se você é um jogador mais cerebral de distribuir a bola, talvez você consiga se recuperar de uma pubalgia. Eu não sei nem se foi pubalgia exatamente, foi problema no pubis, né? Mas enfim, de algum problema no pubis, você consegue se recuperar e voltar a jogar em alto nível com mais facilidade. Um ponta driblador é muito mais complicado, porque a tua mobilidade ficou afetada, tua ginga ficou afetada, teu drible está afetado. Foi isso que a gente viu com o Wellington. O Wellington, pô, eu pelo menos, né, assim, você vê o Wellington dominando a bola e tal, ele dando os cortezinhos curtos dele ali, você vê que ele é um jogador que ele é muito acima da média no drible. Mas o negócio é que faltava efetividade. Tanto, aí também já é um outro problema que os dois têm, né, que é a falta de objetividade. Parece que eles têm algum problema em direção ao gol, finalizar, enfim. Mas falta um pouco da mobilidade mesmo para ser, como posso dizer, para transformar aquele drible em algo útil. Porque você via, por exemplo, o Wellington, ele dava sempre muito uns cortezinhos para trás, assim, tipo, o zagueiro vinha que nem uma vaca, ele tirava. Mas na hora de você partir para cima do zagueiro e driblar, é uma situação completamente diferente. Você vai precisar da mobilidade que a lesão no teu pubis vai te atrapalhar a ter. Então, assim, me preocupa demais o Everaldo, porque o Everaldo já não era o Pelé. E aí agora, com pubalgia, cara, eu tenho medo dele ser um Wellington um pouco piorado. Se eu fosse torcedor de Sport, Bahia, Fortaleza e Ceará, com todo respeito a esses clubes, eu estaria empolgado com o Everaldo, porque são times mais fracos, né, que vão brigar ali no meio da tabela, do meio para baixo até, alguns deles,
E nesse tipo de time eu acho que o Everaldo seria interessante. Mas para um time que busca disputar uma Libertadores, eu acho que o Fluminense tem que mirar um pouco mais alto. E eu acho possível você buscar um outro ponta no mercado melhor do que o Everaldo. Aí voltando na entrevista do Angione, ele falou que queria um ponta, né, que fizesse gol também. E aí citou William Bigode, Roger Guedes, Eduardo Sacha, entendeu? Que são jogadores. O Sacha, na verdade, é até mais centroavante, né? Mas os outros dois são tipo jogadores que jogam pela ponta, mas que fazem muito gol, aparecem muito na área para finalizar. O Everaldo não tem essa característica, nunca teve essa característica. E aí tem mais duas coisas que eu queria falar sobre o Everaldo, eu anotei aqui. Por isso que eu tô olhando. Duas coisas. Tem uma parada aqui do Everaldo que não me desce, tá? Apesar de eu gostar dele. Que é o fato dele ser pipoqueiro, pô. Eu não gosto de jogador pipoqueiro, não, cara. Mas o Everaldo é, pô. Quem não lembra aí 2018, né? A última rodada do Brasileiro, o senhor Everaldo e o senhor Sornosa correram da raia, pediram para não jogar, correram da raia para não enfrentar aquela pressão ali do jogo contra o América Mineiro, não jogaram aquele jogo. Pô. Isso me incomoda pesado, tá? Pesado. Mas assim, se o Everaldo estivesse deitando e rolando, porra, tá voando e tal, vem pro Fluminense. Por exemplo, o Everaldo em 2019, eu esqueci isso. Eu falei, não, beleza, dane-se, né? Tava jogando bem, beleza, fica. Mas aí naquela época ele não quis meter o pé. Ele quis meter o pé, pô. Aí agora quer voltar já com problema de lesão, com, sabe? Diversos probleminhas, cara. E aí vem a outra coisa que eu queria falar pra gente finalizar esse vídeo. A gente tem aí surgindo, que é o jogador que mais se destacou aí desse catadão que tá jogando o Carioca, entre os jogadores de base, etc., que é o Gabriel Teixeira. Ele joga na mesmíssima posição, cara. Ele é um ponta esquerda, tal qual o Everaldo, ele é driblador, tal qual o Everaldo, ele recompõe bem, tal qual o Luca, talvez não com a mesma qualidade que o Luca, mas ele recompõe legal. Não é, por exemplo, que nem o pessoal lá do outro lado, tipo o Fernando Pacheco, que não volta nunca. Né? O Gabriel Teixeira volta bastante. Se você observar o jogo de ontem, né, o clássico, o Fla-Flu, você vai ver o Gabriel Teixeira voltando várias vezes e roubando bola e dando qualidade nessa saída, né? Esse início de contragolpe. Então, assim. E aí o Gabriel Teixeira já tem uma outra qualidade. Ele bate na bola muito melhor do que os dois, do que o Luca e que o Everaldo. Ele tem bola parada, ele tem, enfim, um chute de média distância que é bom. Então, assim, se é para trazer Everaldo, eu dou chance para Gabriel Teixeira. Eu dou chance para ele. Bota ele titular, entendeu? Ali, vê como é que o moleque vai render. Porque, repito, assim, eu tô falando isso sendo um cara que gostava muito do Everaldo, tá? Quando ele jogava aqui. Mas, pô, isso aí, cara, lesão no pubis, o salário dele não é baixo. Tudo isso aí, cara, ainda tem bem na temporada ruim, então a confiança tá em baixa. Pô, eu não aprovo essa contratação. E mais uma vez aí, doutor Paulo Angione, né, que é um cara que, assim, se ele me dá bom dia, eu abro a janela aqui, eu abro a persiana aqui e vou ver se tá dia, pô. Porque é bizarro, cara. Nada que ele fala acontece, pô. Tudo que ele fala ocorre o contrário, ocorre de forma diferente. Falou que queria um ponta que fizesse gol, um ponta que soubesse finalizar, fosse artilheiro, e tá indo atrás de Everaldo. Que a maior deficiência do Everaldo sempre foi a finalização. Então, são coisas do Fluminense Futebol Clube, né? Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo é esse, tá? Gostaria de, como sempre, pedir para você opinar aqui, deixar o seu comentário. Você traria o Everaldo para o Fluminense? Se não traria o Everaldo, quem você traria para o lugar? Enfim, aquele bate-papo aqui que eu sempre fomento aqui, sempre digo que gosto, sempre incentivo vocês a comentarem aqui. Gostaria de pedir, claro, isso. Pedir também para você se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like, compartilhar o vídeo. E isso ajuda demais a Central Fluminense a crescer, motiva a gente a cada vez fazer mais vídeos, impulsiona o canal. Isso tudo é muito bacana, tá? Então, rapaziada, no geral é isso, tá? Saudações tricolores, um abraço, sou péssimo encerrando o vídeo.